Nas últimas semanas, o caso da Prevent Senior chamou a atenção de todo o Brasil. As denúncias que chegaram até a CPI da Covid no Senado dão conta de que a operadora de saúde estaria fazendo dos pacientes com Covid-19 cobaias para o uso de medicamentos sem eficácia comprovada. E talvez você esteja se perguntando, e eu com isso, né? Afinal de contas, o que esse tema tem a ver com o nosso podcast? As práticas da Prevent Senior foram associadas a práticas nazistas, de médicos que atuavam nos campos de concentração e faziam dos judeus e das outras minorias cobaias. Mas será que essa comparação faz mesmo sentido? Por quê? É isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Eu sou Amanda Hatzira, pesquisadora de temas ligados à política e sociedade israelense, e esse é o podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Nita Efraim, jornalista e fanática por futebol, e hoje a gente tem dois convidados. A gente está com a microbiologista Natália Pasternak, que é fundadora do Instituto Questão de Ciência e também membro do Conselho Consultivo do Instituto Brasil-Israel. Natália, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, um grande prazer. Eu que agradeço, o prazer é meu. E também estamos com Michel German, que é professor de História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da mesma universidade, pesquisador da Universidade Ben Gurion, em Israel, e diretor acadêmico do IB. Michel, bem-vindo mais uma vez. Olá a todos e a todas. E antes da gente ir para essa mistura de temas, Natália, eu queria pedir, a gente introduziu bem rapidamente, mas queria pedir para você fazer um resumo, explicar um pouco para o nosso ouvinte o que é esse caso da Prevent Senior e por que ele é tão importante. Então, vamos lá. O caso da Prevent Senior, apesar de ter vindo à tona de maneira escandalosa agora, graças à CPI, ele não é recente. Ele começa em abril de 2020, quando, inclusive, a minha revista Questão de Ciência foi a primeira a denunciar um estudo que nem se pode chamar de estudo, que foi propagandeado pela Prevent Senior como um game changer, uma revolução no tratamento da Covid-19 no Brasil e no mundo. Então, eles, a própria operadora de planos de saúde, contratou uma assessoria de imprensa, essa assessoria de imprensa divulgou um press release para todas as mídias brasileiras, todo mundo recebeu, com embargo, ou seja, era realmente uma tentativa de fazer um auê, de fazer barulho com o que eles chamavam de que seria revelado, então, um estudo revolucionário que ia mudar o controle da pandemia. Isso foi em abril de 2020. Então, toda a mídia recebeu esse press release dizendo que eles tinham ali um estudo revolucionário e, em seguida, receberam o estudo revolucionário, que estava publicado não numa revista científica, nem sequer num repositório de pré-print, mas era um PDF. Era um PDF em forma de artigo científico, com todas as características, primeiro autor, segundo autor, referências, tudo direitinho, e que se propunha a ser um teste clínico do uso de hidroxicloroquina para tratamento de Covid-19. O estudo era de uma qualidade tão baixa, mas tão baixa, mas tão baixa, que por isso que não conseguiu ser publicado nem no repositório de pré-print. Nunca subiu para pré-print e nunca foi publicado como o press release prometia numa ótima revista científica. Então, já começou torto. Era um estudo de baixíssima qualidade, não se pode chamar aquilo de estudo, foi extremamente mal feito, tinha problemas éticos, metade dos participantes não sabia, não tinha ciência e nem tinha dado anuência para participar daquele estudo, a metodologia estava toda errada, então tudo isso foi descrito na época na minha revista e depois saiu em diversos jornais, que aquilo não era um estudo, aquilo era uma tentativa de marketing da operadora de saúde para tentar empurrar a cloroquina. Ninguém deu muita atenção na época, até porque eles não publicaram e o assunto morreu. Mas aquela empresa continuou fazendo propaganda ativamente do uso da cloroquina, continuou usando cloroquina e daí foi incorporando outros medicamentos no que hoje a gente chama de kit COVID,
que tem, então, cloroquina, ivermectina, um monte de vitaminas, zinco, nitazoxanida, flutamida, diversos medicamentos. A pessoa recebe um pacotão de medicamento, nenhum serve para Covid-19, mas cada um deles tem diversos efeitos colaterais, muitos dos quais podem ser perigosos para pessoas que têm algumas condições, como, por exemplo, pacientes cardíacos, e foram usando. Então, durante um ano, a operadora Prevent Senior foi usando em seus hospitais esse kit Covid. Aos poucos, foi ficando bastante óbvio também ao longo de 2020, a gente já tinha denúncias de que os médicos eram incentivados, quando não forçados mesmo, a prescrever esse kit Covid. Então, essa denúncia ela não apareceu na CPI, ela já tinha aparecido antes, inclusive em conjunto com outras operadoras que faziam o mesmo, como a Hapvida. Então, nada disso era uma grande novidade. O que a CPI fez, e fez muito bem, foi escancarar isso para o público, graças também a um grupo de médicos que finalmente resolveu se mobilizar judicialmente contra a operadora, e não só ir na imprensa, mas realmente se mobilizar com uma ação judicial. Vários médicos foram demitidos da operadora justamente por se recusarem a entrar no esquema do kit Covid. O que a gente viu, então, durante esse ano e meio, foi um ano e meio de uma operadora fazendo uso e promovendo esse kit Covid, inclusive com auxílio do próprio governo federal, do presidente da República e do chamado Gabinete Paralelo de Saúde, inclusive, onde eles contavam com influenciadores médicos e cientistas para fazer uma propaganda ainda maior desse kit Covid. Então, dentro desses influenciadores, o falecido Anthony Wong, o virologista Paulo Zanotto e a médica Nisi Yamaguchi. Então, esses três eram responsáveis aí por fazer a propaganda e trazer legitimidade científica e médica para o uso desses medicamentos, enquanto a operadora fazia toda uma operação de marketing e de vendas mesmo, como se fosse uma meta de vendas para que os médicos prescrevessem mais e mais e mais, e deixando muito claro que os médicos que não cooperassem seriam punidos. Então, muitas coisas chamam a atenção nesse episódio. Primeiro, que realmente os pacientes não sabiam o que eles estavam tomando. Então, existia uma recomendação da diretoria da Prevent Senior para que não se informasse os pacientes nem os familiares de que eles estavam recebendo aquele kit Covid. Isso já chama muito atenção, como chamou atenção também aquele famoso estudo que não era estudo, nunca teve aval da CONEP, da Comissão Nacional de Ética do Brasil. Então, nenhum procedimento da Prevent Senior foi ético do ponto de vista de ética médica. Nada ali foi feito com ética. Nada respeitou os pacientes, nada respeitou direitos humanos básicos de um teste clínico, que é você saber que está participando e você querer participar daquele teste clínico. Então, essa opção não foi dada para quem era cliente da Prevent Senior. E depois disso a gente ficou sabendo de outras barbaridades que eram realmente não só empurrar o kit Covid, mas deixar de tratar adequadamente o paciente para usar o kit Covid, ocultar mortes de pacientes que morreram com o kit Covid para que isso não entrasse nas contas dos testes clínicos, ocultar mortes nos obituários, nos prontuários dos pacientes, para conseguir manter uma suposta taxa de alta do hospital, que seria melhor do que a dos outros hospitais, e dizer que naqueles hospitais daquela rede morria-se menos de Covid-19 do que no resto do Brasil, o que é muito fácil de arranjar se você simplesmente altera a causa da morte do paciente. Se você não escreve Covid-19, ninguém morreu de Covid-19, morreu de qualquer outra coisa que foi uma complicação de Covid-19, mas a gente finge que não viu. Então, foi um desrespeito absurdo a qualquer tipo de direitos humanos. É realmente escandaloso que isso tenha acontecido no Brasil, e o que chama muito atenção é a naturalidade com que isso foi feito, a quantidade de pessoas envolvidas,
a participação do governo federal, inclusive uma participação que leva a crer que o governo federal realmente investiu nesses medicamentos sem comprovação para deliberadamente enganar a população e dar uma sensação de segurança para a população, para que a população não parasse de trabalhar ativamente, não fizesse distanciamento social, e também isso justificaria a não necessidade de vacinas. Então, é assustador o que aconteceu e chama mais atenção ainda a participação do Conselho Federal de Medicina, que participou, até agora está mudo e calado diante dessas atrocidades, o que mostra que realmente os nossos conselhos estão extremamente politizados, e isso é algo muito preocupante, principalmente para uma profissão de médico. Até só para quem não sabe dessa informação, eu ouvi em outro podcast, né, no Foro de Teresina, que inclusive muitos médicos que estão no Conselho Federal de Medicina são da Prevent Senior. Então tem esse interesse, né, de eles estarem protegendo também os próprios interesses, né, em detrimento da vida das pessoas. Os conselhos são órgãos de classe, não são órgãos técnicos, então a gente tem que lembrar disso também. Agora, uma coisa que realmente ninguém tem falado e que para mim chama muito a atenção é a atitude dos próprios médicos, funcionários dessa operadora, porque por mais que seja assustador você ser intimidado, você ser forçado a prescrever, você ser coagido, você ter medo de perder o seu emprego, me chama a atenção que tenha demorado tanto para que esses médicos tenham se levantado, tenham feito essa denúncia, para que eles tenham se sentido seguros para fazer essa denúncia. Eu acho que isso também tem a ver com a falta dos órgãos de classe, que não tinha para onde, sabe, eles não tinham para quem denunciar, eles provavelmente sentiam que eles não tinham o que fazer, e a falta realmente talvez de maturidade até, de muitos deles, de ficarem perdidos e acharem que, talvez pelo menos eu não esteja fazendo mal para ninguém, mas eles estavam, e isso me chama muito a atenção. Eu acho que isso fala também de uma falta de preparo das nossas escolas de medicina para ensinar conduta ética, para ensinar como se defender de um empregador abusivo, para ensinar como se colocar, porque demorou muito para eles reagirem, e foram poucos que reagiram. Sim, quanto mais a gente sabe os detalhes, né, disso tudo, fica pior, né, a situação. E aproveitando que você entrou um pouco mais nesse campo da discussão da ética, queria entrar um pouco mais no tema central aqui do nosso episódio, que partiu, né, de um manifesto que vocês dois assinaram, você, Natália, você, Michel, intitulado O Caso Prevent Senior e o Código de Nuremberg. Então, Michel, eu gostaria que você começasse comentando, né, o que é esse Código de Nuremberg e por que esse caso específico está sendo associado ao nazismo. Queria que você começasse comentando, depois que a Natália comentasse também. Na verdade, nós dois, eu e Natália, tínhamos assinado um manifesto há exatos 6 meses atrás, Natália. Não sei se você se deu conta, mas a gente está nessa semana comemorando os 6 meses de publicação do primeiro manifesto, que é um manifesto que, em algum sentido, determina, e aqui eu tenho que dizer da minha aflição, Anita, Amanda e Natália, da minha aflição em perceber que o que a gente está vendo não é exatamente uma novidade, né? A Natália falou que a questão do caso específico da Prevent Senior não é novidade, mas, na verdade, a dimensão de vínculo com perspectivas, posicionamento e práticas que lembram demais o nazismo não é novo. E, assim, por que eu estou falando de aflição? Porque eu fico me lembrando de um livro do Amos Oz, em que tem uma mulher, uma personagem, do Aleph Ben Yoshua, uma personagem que lê o futuro. E ela diz, olha, é terrível para mim, porque eu estou entendendo o que vai acontecer com as pessoas. Eu preferia não ler o futuro, uma dimensão poética, né? Para mim está muito claro, há muito tempo, na verdade, desde que o Bolsonaro cita no programa do CQC, em 2012, um trecho inteiro de um livro negacionista do Holocausto, para o caminho que esse governo está levando a gente. Assim, eu vou repetir o que eu falei para não parecer que é pouco importante. Esse presidente da República, quando sequer candidato citou num programa
nacional, inclusive de humor, um trecho inteiro de um autor chamado David Irving, que é o negacionista do Holocausto. E ele foi eleito. Agora, se a gente para pensar, e aqui eu tenho que dizer para vocês, assim, e essa é a minha aflição, estava claro para mim o caminho que a gente estava seguindo. E é por isso que eu me comparo com a personagem que lê o futuro, quer dizer, está claro o que vai acontecer. Né? E, Michel, só para contextualizar, a Natália falou desse suposto estudo, que não era um estudo, e logo que ele saiu, quem mais divulgou e alardeou esse estudo foi o presidente da República, Jair Bolsonaro, divulgando nas redes sociais, colocando em todo lugar, para também continuar na plataforma que sempre foi dele, de não podemos parar, a cloroquina é a solução para tudo, não precisamos de vacina, 100 e-mails da Pfizer ignorados, culpa dos governadores e tudo que a gente vivenciou nessa pandemia, só para contextualizar um pouco esse começo da sua fala. Desculpa, pode Perfeito. continuar. E assim, eu acho que uma das questões, assim, o nazismo, o fascismo, práticas nazistas, práticas eugênicas, e Natália é uma das primeiras pessoas a chamar a atenção disso de maneira muito específica, lá atrás, ainda no início da pandemia, que esse governo tem práticas eugênicas, de maneira muito bem construída, né? São práticas que constituem essa dimensão ideológica que é o nazismo. Por que eu estou falando isso? Porque o nazismo não é um fenômeno, não é uma tempestade de areia que chega do nada. Inclusive, as tempestades de areia também não chegam do nada. Não é um terremoto que chega sem que a gente perceba. Não é um castigo divino que aparece de repente. O nazismo é produzido por homens e mulheres vinculadas com perspectivas que os levam a agir dessa forma. Ou seja, não são monstros. E as práticas nazistas não suspendem o cotidiano, elas se adaptam ao cotidiano. Né? Eu acho que isso é importante a gente entender. Quando a gente chama o governo Bolsonaro de produzir práticas nazistas, a gente não está dizendo que ele é um monstro, um vampiro que de noite se transforma em comedor de sangue. Não é? Porque se assim fosse, o nazismo não era perigoso. A gente percebia quem vira vampiro de noite e dá conta disso. Ninguém vai virar vampiro de noite. Não é? As práticas são práticas que fazem sentido no cotidiano. Né? Então, por exemplo, Anita, você falou sobre... você sinalizou que haveria, né, a Natália também fez isso, ganhos, inclusive financeiros. Né? O nazismo não tem nenhum problema, a ideologia nazista não tem nenhum problema com ganhos financeiros. Geralmente caminham juntos. Genocídio dá muito dinheiro, sempre deu. O genocídio de Ruanda, o genocídio da Iugoslávia, o genocídio da Armênia, o nazismo, o Holocausto. Isso não é contraditório. Né? O Bolsonaro funciona com perspectivas militaristas, com perspectivas conspirativas, com dimensões de pureza, quando ele fala sobre isso. Tem uma série de questões que dialogam com a extrema-direita. Quando e aí você vai falando, eu vou complementando para que não fique abstrato para o ouvinte, para ficar cristalino, porque em diversos momentos o presidente também apresentou falas assim, que ficar em casa é coisa de maricas, né? Então, assim, ele falou essa palavra mesmo. Eu não vai acontecer nada comigo porque eu tenho histórico de atleta. Então, ele vai complementando essa narrativa, foi complementando essa narrativa ao longo do tempo. As pessoas vão morrer porque todo mundo morre. Mas ele não. Porque ele é incaível, imbrochável, blá, 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 e não pega Covid, e quando pegou foi só uma gripezinha. Então, só para materializar um pouco tudo isso que você está falando. Perfeito. E fora a grande fala, que na minha opinião foi a fala mais importante de todas para contextualizar isso que você está dizendo, é a fala do eu não sou coveiro. Porque, olha, o que separa a civilização da barbárie é a possibilidade das pessoas terem o direito de uma morte, de uma vida digna, de uma morte digna. Quando o presidente da República diz que não precisa se dar ao trabalho de lamentar efetivamente a morte, que ele não é coveiro, o sonho do Bolsonaro é de um mundo sem coveiros. E o mundo sem coveiros é o mundo do genocídio. Mas por que eu estou falando sobre isso? Assim, para a gente entender. Quando chega a hora da pandemia, e aqui eu quero deixar isso claro, né, porque tem a ver com o Código de Nuremberg. Quando chega a hora da pandemia, Bolsonaro atua da mesma maneira que ele atua em relação, por exemplo, aos direitos humanos. Ele atua da mesma maneira que ele atua, por exemplo, com as práticas de esvaziamento, Natália, de vários conselhos populares para a saúde pública. Ele atua do mesmo jeito. E aqui
ele também direciona a sua prática a um elemento fundamental para entender o nazismo. O nazismo, Anita, não começou com genocídio judaico. As primeiras vítimas do nazismo foram no programa T4, que é um programa extremamente vinculado, Natália, à dimensão médica. E eu digo para vocês uma coisa, não há genocídio, e o Holocausto é um tipo de genocídio. Não há genocídio sem cumplicidade dos médicos. No Brasil, a gente já teve uma situação muito grave, na época da ditadura militar, que foi parte considerável dos médicos e dos psicólogos que atuaram na tortura. Nos outros genocídios que a gente conhece, né, por exemplo, o genocídio da Argentina, que assim é chamado, da ditadura militar, o genocídio judaico do Holocausto, né, os médicos foram fundamentais. E aqui, Natália, a gente começa a perceber, ali por 2016, 2017, um deslocamento ideológico de setores importantes dos médicos brasileiros. Ideológico mesmo. Né? O ataque aos médicos cubanos, discursos ultraconservadores, a tomada de conselhos regionais, a tomada do Conselho Federal, um discurso higienicista do médico, a dimensão, por exemplo, de ataque a práticas do aborto por esses médicos, e não só do aborto, de práticas anticonceptivas que são direito das mulheres, um discurso, de repente, que começa a falar de pedofilia, que é um elemento típico da conspiração, né? Isso dentro da prática médica. Então, enquanto a extrema-direita não eleita estava atacando os professores de história e de geografia, o que não se percebia é que, no horizonte, ela estava se preparando para atacar a prática médica, junto com a cumplicidade de alguns desses médicos. Então, o Prevent Senior ele é fundamental para se entender a ponta de um iceberg, que é a atitude absolutamente ideologizada. Porque quando a gente fala sobre não parar, a gente acha que é só sobre grana. E é sobre grana. É sobre deixar as pessoas morrerem. Tem uma dimensão típica do nazismo, Anita e Amanda, sacrificial. As pessoas têm que morrer em nome do meu poder, né? Não do poder delas, do meu poder. Mas, além disso, tem outra dimensão. A gente já conversou sobre isso, Natália. As vacinas são típicas soluções da modernidade inclusiva. Não há solução vacinal sem compromisso populacional democratizado. Os países onde o discurso de saúde pública é mais consolidado têm mais vacinação. Isso não é casual. Não há solução vacinal sem que todos se vacinem. O grande espaço da população se vacina. Remédio há. Remédio há. Então, ele importou a ideia do remédio porque é uma ideia ideológica. Eu trago remédio. O cara foi para Israel no meio da pandemia para comprar um spray nasal que não existia. Isso tem a ver com uma dimensão ideológica. Eu trago remédio. Porque a vacina não é ninguém. A vacina são todos. E essa extrema-direita é profundamente individualizada e contra dimensões coletivizadas. Não é? E, nesse sentido, um dos elementos fundamentais, e aqui a gente está falando de legado do Holocausto, de legado do nazismo, para que ele não volte a acontecer, porque quando a gente fala nunca mais, que vocês aí que estudaram na escola judaica conhecem o nunca mais é para todos, não é só para mim. Não faz sentido nunca mais só para mim. Um dos elementos fundamentais do nunca mais é que uma pedra de toque do nazismo foi a atividade médica que utilizou referências dos prisioneiros, e não só dos prisioneiros, da população alemã, e aqui no caso, Natália, você sabe disso muito melhor do que qualquer um, Manaus também já foi um negócio desse. Não é só o Prevent Senior, foi uma cidade inteira. Né? Experimentos com a população inteira. Prevent Senior também. E vai aparecer outras coisas, você sabe disso. Né? A coisa vai estourar, porque foi uma prática típica da eugenia e que deve ser entendida a partir de Nuremberg, a partir do Acordo de Nuremberg, de que não se pode utilizar pessoas como cobaias sem que elas tenham conhecimento disso. Isso é parte do nunca mais.
Perfeito. Aí, Michel, Natália, eu vou... Rita, posso aproveitar só para fazer uma pergunta para o Michel? Claro, por favor. Em relação a isso que você fala, Michel, de que não existe eugenia sem participação de pelo menos uma parte da classe médica, e acho que primeiro a gente tem que deixar muito claro que isso não é um ataque à profissão como um todo, porque do jeito que o mundo tá maluco, é capaz de ter gente que vai escutar aqui e vai falar, olha o Michel German falando que todos os médicos são assassinos. Então, só para deixar muito claro, não foi isso que Michel German falou, tá, gente? Bem pelo contrário, ele está falando de uma parte da classe médica que está ideologizada da mesma maneira como uma os professores de história. Uma parte da classe médica no nazismo estava ideologizada. E isso é muito preocupante, porque isso é uma característica de movimentos nazistas, de movimentos eugenistas e dos diversos holocaustos que a gente já presenciou. E daí, Michel, o que eu queria te perguntar era justamente isso, que durante a Segunda Guerra, a gente teve a criação dos campos de concentração com as câmaras de gás. Uma das justificativas era justamente porque os soldados não suportavam matar tanta gente de uma só vez. E então as câmaras de gás, elas tornavam a morte mais impessoal. Você não era o soldado, não era obrigado a matar um por um. E ao mesmo tempo, os médicos nazistas, cobertos dessa ideologia macabra e perversa, se sentiam extremamente confortáveis ao fazer experimentos com humanos que envolviam sofrimento e dor. Então, à medida que os soldados não conseguiam lidar com aquela morte coletiva, e teve que se criar um artefato para facilitar matar gente em grandes quantidades, a classe médica nazista ideologizada não tinha essa trava emocional. Eles lidavam com provocar sofrimento e dor em seres humanos. E isso eu queria que você pudesse comentar um pouco. É tão importante o que você está falando, Natália, tudo que você falou. A primeira questão dos médicos, é claro, isso é um apelo para que os médicos se coloquem, né? Os médicos são a grande maioria, os médicos humanistas, comprometidos com o juramento, são a grande maioria dos médicos, eles se coloquem, e é difícil se colocar, né? Numa dimensão corporativa qualquer que seja, difícil se colocar. E a gente está fazendo um apelo para que eles se coloquem, porque é a minoria que está ideologizada, a minoria fanatizada é que está ideologizada. Agora, eu estava lendo, assim, por que eu acho importante o que você perguntou, Natália? A dimensão nazista desse governo, e eu estou chamando de nazista sem muito cuidado, porque eu acho que agora a gente já pode tratar disso, né? A gente já pode chamar a coisa pelo nome, ela é um quebra-cabeça, Anita e Amanda. Tem uma série de questõezinhas ali que você vai percebendo, e a ideologia nazista é muito vinculada a símbolos e a estética, né? Então, assim, vocês vão ver frases, vão ver... E nesse caso da Prevent Senior, tem uma coisa muito interessante, que são frases ligadas a SS. Honra e glória, não sei o que, não sei o que, que não é exatamente uma frase da SS, é uma frase do discurso de Himmler. Antes dos soldados chegarem, Himmler é um filósofo, é um cara que entendia o que estava acontecendo, sabia o que estava fazendo. E quando ele foi para a Operação Barbarossa, que era a operação que ia matar, né, a tiro a população judaica da Europa do Leste, né, Babiar, Ticotim, vocês devem conhecer essas aldeias onde crianças foram assassinadas, mulheres foram assassinadas, assim, um atrás do outro, né? Ele fez um discurso que é um discurso fundamental para entender o nazismo. Eu estou falando assim, um discurso desse cara, que é o comandante da SS, olhando para todo mundo, dentre eles soldados e muitos médicos, Natália, naquele discurso. E um dos elementos que ele falou foi o seguinte: olha, vocês estão vindo aqui e vão fazer coisas terríveis, mas é para o bem da humanidade. Então, não há práticas nazistas sem um processo bem-sucedido de desumanização. E quando velhos vão morrer de qualquer jeito, e quando deficientes vão morrer de qualquer jeito, e quando você coloca pessoas para serem cobaias, porque elas vão morrer de qualquer jeito, você está num processo de desumanização, né? E quando a gente entende as práticas, né, que parecem práticas só de coach, né, práticas só de pessoas fazendo, não, vamos lá, mas não é só isso. São práticas típicas da corporação nazista. Agora, diga-se de passagem, os grandes heróis
de combate ao nazismo foram os médicos. Porque aqueles médicos que começavam a ver que o jovem com deficiência era enviado para um campo lá no norte da Alemanha e voltava numa caixinha, o seu pó, e começava a perceber que isso acontecia em vários lugares, e a desculpa é uma pandemia está acontecendo, foram esses médicos que denunciaram isso primeiro para o governo e depois para as igrejas. As igrejas e foi por causa tiveram um disso, papel fundamental para proibir. Por causa disso que não houve continuidade do T4. Se os médicos foram parte do motivo do nazismo, eles foram fundamentais para combater o nazismo. Os médicos e as igrejas. Se a gente entende, Natália, que a gente está diante de um governo com práticas nazistas, a gente entende que a gente precisa mobilizar os médicos, as igrejas e qualquer um que seja para denunciar isso. Acho que os divulgadores científicos, no geral, né, não falando só sobre os médicos, mas todos cientistas que se propuseram a falar, e aí muito é o caso da Natália, é o caso de vários outros profissionais também, acho que é uma parte muito importante da conscientização das pessoas, de a gente ver tanta gente vacinada, então esse contraponto é mega importante. E aí, indo um pouco para similaridades e diferenças, Natália, quando você foi à CPI da Covid, justamente para isso, para atuar como divulgadora científica, dar explicações científicas sobre a pandemia, você mencionou esse caso dos judeus, você falou que nós judeus já tínhamos visto um pouco de tudo isso acontecer. Eu sou membro do Conselho do Instituto Brasil-Israel. E esse instituto foi quem encaminhou esse manifesto. O manifesto fala por si, é simplesmente um manifesto de judeus que estão preocupados com um governo autoritário. Nós, judeus, já passamos por isso antes. E a nossa meta como judeus e como filhos e netos do Holocausto é nunca esquecer, para que governos autoritários nunca possam colocar em risco a saúde e a vida de suas populações. Então, faz parte da minha missão como cidadã e como judia participar desse tipo de manifesto. Você pode descrever um pouco para a gente o que eram essas, muitas aspas aqui, né, práticas médicas que aconteciam nos campos de concentração, muito concentrados na história, né, na figura de Joseph Mengele. O que tem a ver com as práticas do caso Prevent Senior, o que tem a ver e o que não tem a ver? Acho que para quem leu o manifesto que vocês assinaram está bem descrito, mas queria que você escrevesse isso. E mais uma pergunta, que enfim, um monte de pergunta junta: como a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto mudaram os rumos da prática e da ética médica? Então, vamos lá, Anita. Olha, tem semelhanças e diferenças. No caso das práticas médicas durante o nazismo de experimentação humana, elas eram, claro, feitas para responder perguntas que eram até algumas perguntas realmente científicas, por exemplo, quanto tempo uma pessoa aguenta em temperaturas muito baixas até morrer? Essa é uma pergunta científica. Mas para responder essa pergunta, dificilmente a gente vai realmente congelar pessoas e ficar olhando no relógio, mas eles fizeram exatamente isso com pessoas, né? Então, eles tinham perguntas que eles queriam responder, principalmente de sobrevivência em situações extremas. Então, experimentos com congelamento, com pressão, quais são as pressões mais altas ou mais baixas que um ser humano pode aguentar. Então, tudo isso foi feito com seres humanos durante o nazismo. No caso da Prevent Senior, eles não tinham uma pergunta científica para responder, eles fizeram uma operação de marketing para promover um medicamento que naquela época já se sabia que não tinha plausibilidade biológica para funcionar, e eles não estavam preocupados em responder essa pergunta com os experimentos que eles fizeram com humanos. Eles realmente estavam preocupados em disseminar o uso desse kit COVID, desses medicamentos, por uma questão de marketing e de apoio à ideologia política do governo Bolsonaro. O que tem de semelhante, então? A não informação, a ocultação de motivos ali,
né, a não anuência dos voluntários ou dos pacientes que serviram. Os internos dos campos de concentração não tinham escolha se eles queriam participar daqueles experimentos ou não. Eles eram obrigados a participar porque eles eram prisioneiros. No caso da Prevent Senior, ninguém era prisioneiro, mas também não ficou nem sabendo do que estava acontecendo. As pessoas recebiam aquele kit Covid sem entender que era parte de um teste clínico, sem assinar um termo de consentimento. Grande parte das pessoas que participaram do não estudo não assinaram, não entenderam o que era. E depois ainda teve uma orientação direta da direção para continuar dando o kit Covid para todo mundo, sem informar os pacientes. Então, isso é extremamente antiético. É isso que foi proibido após a Segunda Guerra. Você não pode fazer experimentos com seres humanos, você precisa ter consentimento e ciência das pessoas que precisam participar daquilo de forma voluntária e dentro de um código de ética em experimentação humana. Então, a Declaração de Helsinki, o Código de Nuremberg, eles não vêm à toa, eles vêm após um período histórico de atrocidades éticas e de experimentação humana para que nunca mais isso aconteça. E como o Michel falou, esse nunca mais, ele é para todos. O nunca mais não é só para judeus, ele não é só pro-nazismo, ele é um nunca mais direitos humanos sejam desrespeitados da forma como foram desrespeitados naquele período histórico. É esse nunca mais que nós queremos passar para os nossos filhos e para os nossos netos, e foi desse nunca mais que eu falei na CPI. Então, muita gente fala, você não pode, né? É um exagero comparar o que Prevent Senior está fazendo com o nazismo, porque óbvio que o nazismo foi muito mais perverso nos experimentos que foram feitos. É óbvio que foi muito mais perverso, uma coisa muito mais chocante. Apesar de que a descrição da Piauí sobre o tratamento no Anthony Wong foi, assim, de uma coisa, assim, para quem não leu, eu recomendo que todo mundo procure. No site da Piauí, a repórter Ana Clara Costa descreve com muitos detalhes horrorosos o que aconteceu com o Anthony Wong, que era um dos médicos que bancava esse tratamento que ele mesmo recebeu, e uma crueldade absurda, né? Exatamente, Anitta. Então, tem isso também, que primeiro a crueldade também esteve presente na Prevent Senior, mas o que marca a semelhança com o nazismo é o uso de experimentação humana sem ética, sem consentimento, enganando, sem nenhuma preocupação com o bem-estar e com a continuidade da vida daqueles pacientes. Porque se alguém falar assim, mas calma aí, a Prevent Senior não matou ninguém. Oi? Como que vocês sabem? Quantas pessoas teriam morrido de kit Covid porque não lhes foi oferecido tratamento adequado, ou porque, é velho, já vai morrer mesmo, então dá kit Covid, tira do respirador e manda para casa para liberar leito mesmo, porque esse cara aí já é velho, ele vai morrer. Então, é a mesma ideologia. Tem pessoas que são descartáveis e quem decide se elas são descartáveis sou eu, o dono do hospital. Então, isso é o que tem de semelhança com o nazismo. Quem decide quem são as pessoas descartáveis e quem são as pessoas que devem viver. Mesmo que o nível de perversidade possa parecer diferente, a ideologia que tem por trás é tão perversa quanto. Então, eu acho que essas são as semelhanças que permitem, como o Michel falou, que a gente fale hoje com muita naturalidade que sim, esse é um governo nazista. E que sim, a gente pode comparar o que aconteceu no caso Prevent Senior e possivelmente em outras operadoras que agora também estão vindo à tona, a gente pode comparar sim isso com uma ideologia nazista que, como o Michel falou, não sai do nada, não nasce no vácuo. E que tem muitas coisas nessa ideologia que permeiam o dia a dia de uma maneira que parece muito natural, parece muito racional, porque se fosse só a atrocidade, ia ser muito mais fácil de identificar, né? Então, eu lembro muito do meu avô, que fugiu da Alemanha nazista, contando que o
pai dele, o meu bisavô, nunca acreditou que o nazismo realmente ia dar certo. E diz que ele sempre falava, imagina, isso é bobagem, isso é modinha, os judeus sempre foram muito bem-vindos na Alemanha, daqui a pouco isso passa. Então, a história já nos mostrou que grandes atrocidades acontecem quando homens de bem não acreditam que aquilo pode acontecer, porque é tão absurdo que quem poderia acreditar que aquilo realmente era de verdade? E quem poderia acreditar que alguém cometeria uma atrocidade como a gente viu acontecer na Prevent Senior? O uso de medicamentos que não têm comprovação, o uso de terapias invasivas como a ozonioterapia retal, que nem o CFM, completamente mancomunado com o governo federal, autoriza. Então, uma terapia que é proibida pelo Conselho Federal de Medicina sendo usada sem nenhum critério dentro de uma UTI de uma operadora de saúde privada. Então, é esse o nível de atrocidade que a gente está vendo, e a gente não pode fechar os olhos. A gente não pode fechar os olhos dizendo que isso é surreal demais para acreditar, porque está acontecendo. E se a gente fecha os olhos e se cala, a gente vai realmente ver o que o Michel está falando. É um avanço de uma ideologia e que ela avança dentro de um contexto onde se normaliza a atrocidade, se desumaniza certos grupos e grande parte da população abstrai aquilo e fecha os olhos porque é horrível demais para acreditar que pode ser de verdade. Sim, é realmente um grande absurdo, né? E por isso é tão importante a gente trazer essa discussão sempre, né? E sempre que possível. E já encaminhando para o final do nosso episódio, Michel, como a Natália disse, né, bem pontuou, tem gente que tem medo de fazer associações ao nazismo, né? E essa é uma discussão que tanto você, dentro do IB, o IB tem trazido já de muito tempo, né? Essa discussão, né? Se essas comparações ao nazismo, ao Holocausto, são banalizações ou não. Então, eu queria que você comentasse em relação a esse caso, né? Sobre se pode cair nessa banalização, o que você acha disso? Ou se a comparação é necessária, se ela tem um fundamento. Perfeito. Amanda, me permite só, eu só queria dizer uma coisa sobre a fala da Natália na CPI. Claro, né? Claro. Tem uma outra estrutura nessa CPI que me pareceu importante, que foi, quer dizer, para essa dimensão da nova extrema-direita, eles estavam sofrendo um tribunal de exceção, né? Quer dizer, a ideia de colocar a doutora Yamaguchi, ela foi maltratada, o Pazuello estava falando. E tem uma dimensão ali muito importante de higienização. Os grandes feministas saíram em defesa de Nise Yamaguchi, quase morri de desgosto. Os feministas, né? Os feministas. O feminismo liberal vai acabar com o mundo um dia. Não, feministas foram lá. Eu acho que ali nem é liberal, o feminismo iliberal. Bom, mas em algum momento a questão judaica apareceu, que é uma forma de higienização dessa coisa de nazismo. Ou seja, não pode ser nazista porque tem lá o Pazuello falando que é filho de judeu, tem lá o Weingarten falando que é judeu, etc. E eu acho, e aqui eu não vou exagerar não, tá, Natália, mas eu acho que a sua fala, se colocando não somente como alguém que tinha assinado aquele documento, mas alguém judia que tinha assinado aquele documento, daqui a 50 anos a gente vai escrever sobre isso em livros. Ou seja, você, em algum sentido, bagunçou o coreto da extrema-direita que utiliza o judeu imaginário para justificar o genocídio. Né? Eu achei isso muito importante. Eu acho que a gente tem que entender que, de vez em quando, as coisas que acontecem são históricas mesmo, não são exageros, não. E essa fala, a resposta que a Natália deu foi uma resposta histórica. Eu acho que isso tem que ser colocado em tela de juízo. Assim. Ela, na verdade, apontou de maneira metafórica para o Pazuello e para o Weingarten e disse:
A tradição judaica está aqui, é a tradição do humanismo, é a tradição, se não me engano, você falou que você sabe onde pode chegar regimes totalitários, etc. Sobre o que você perguntou, Amanda, eu acho fundamental esse debate. O debate é o debate da banalização do Holocausto. Eu acho, de maneira muito concreta, que a gente tem que entender por quê e para que se estuda o Holocausto, né? Se a gente estuda o Holocausto para lembrar dos mortos judeus que sofreram o que sofreram nas operações de Barbarossa, ou dentro de Auschwitz, ou Maidânica, ou nos outros campos, eu acho isso fundamental, importante e simbólico. Eu acho muito importante. Mas esse é um debate para que nós possamos homenagear os mortos. E eu acho que isso já justifica isso. Mas se você acredita que o Holocausto deve ser estudado não somente para homenagear os mortos, mas que para homenagear os mortos você tem que evitar que outras pessoas morram pelos mesmos motivos que eles morreram, não é? Ou seja, pelo racismo, pela eugenia, pelo militarismo, né? Por essas perspectivas desumanizantes que produziram em pessoas alvos de morte fácil. Se você acredita que homenagear os mortos significa que ninguém mais pode morrer vítima do racismo ou do antissemitismo, aí a gente tem que estudar o Holocausto, entendendo não só o que aconteceu dentro do campo, mas o que permitiu que o que aconteceu dentro do campo tivesse acontecido. Entende o que eu quero dizer? Nesse sentido, a gente não vai estudar só o Holocausto. A gente vai estudar o Holocausto e o nazismo. E aqui eu volto à minha primeira fala, né? Se um fulano, e eu vou contar para vocês uma coisa que vocês podem não acreditar, mas teve judeus que votaram no Bolsonaro, tá? E se um judeu vota no Bolsonaro, aconteceu. E se um judeu vota no Bolsonaro, apesar do Bolsonaro ter citado um autor negacionista do Holocausto, significa que esse judeu provavelmente está olhando para Auschwitz, mas não está entendendo que quem construiu Auschwitz, e o nazismo parece muito com isso tudo que a Natália falou aqui. E só para complementar também, teve em 1997, se eu não me engano, Bolsonaro subiu à tribuna da Câmara dos Deputados para fazer uma reclamação, porque alunos de uma escola, de um colégio militar, de formação de militares, não puderam citar Hitler na formatura deles. Ele não gostou e foi defender essa ação. Então fica aqui também a lembrança. 2 vezes, Anitta, em 97 e 98. Na mesma época. Foi como diria Michel German, deve ser só coincidência, né? Deve ser coincidência. E foi eleito, inclusive, acreditem vocês, com voto de judeus, né? O que eu quero dizer é o seguinte: votar em nazistas não é coisa de gente muito ruim. É coisa de gente que não está entendendo que no final desse caminho é Auschwitz. E o início desse caminho parece de flores, parece bonito, fala de família, fala de valores, não é? Com um pouco de palavrão, é claro, porque Bolsonaro não consegue falar sem falar palavrão, mas fala dessas coisas. E aí, nesse sentido, Amanda, só para terminar, eu acho que banalizar o Holocausto é não fazer as comparações pertinentes. Porque não é banalizar o Holocausto, não é fazer as comparações pertinentes, é não fazer. Porque se a gente só pode falar de Holocausto quando o campo de extermínio está construindo, quando Auschwitz começa a fazer sombra, quando os muros de Auschwitz começam a aparecer, quando a chaminé começa a jogar fumaça de corpos, eu garanto para você, Amanda, já é tarde. As comparações têm que ser feitas antes, para que não haja chaminé, para que não haja muro e para que não haja trens levando gente para morrer. Aí, Amanda, banalizar é não comparar. E eu peço, por favor, para que as pessoas que escutam isso agora pensem, porque, eventualmente, elas falam como a Natália falou, então o Michel está falando que tudo é Holocausto. Não, eu estou falando que tem instrumentos ideológicos que podem, no final desse caminho, se a gente não reagir, levar para Auschwitz. Lembrem vocês, as pessoas com deficiência não foram as primeiras a ir para os campos de extermínio, porque teve gente que falou não, que nós sejamos as pessoas que falem não. É isso que eu quero dizer para os meus netos que não nasceram, que no momento em que tinha alguém falando que a pessoa morre porque é velha, eu disse não. Que tinha alguém falando que é só uma gripezinha, eu disse não. Tinha alguém berrando que não é coveiro, eu disse não. E eu desejo a todos os meus amigos e amigas
que possam dizer isso daqui a 50 anos. Que na hora certa eles disseram não. Olha, acho que não tinha a forma melhor de encerrar, mas só para eu fazer o meu papel aqui de jornalista, né? Se alguém estivesse perguntando aí, mas o que a Prevent Senior diz sobre tudo isso? Então, eu vou ler aqui o posicionamento deles. A Prevent Senior diz que sempre atuou dentro dos parâmetros éticos e legais e, sobretudo, com muito respeito aos beneficiários. Todas as dúvidas e questionamentos formulados pela CPI foram devidamente esclarecidos junto às autoridades competentes. Isso foram eles que disseram, você ouve o episódio, lê as reportagens e tire, já diria Carlos Bolsonaro, tire suas próprias conclusões. E, bom, eu queria agradecer muito, então... antes eu queria falar mais uma coisa muito triste sobre tudo isso, que a Prevent Senior, o mais triste de tudo, é que apesar do Brasil ser muito abençoado por ter o SUS também tem muitos problemas, não é capaz de atender todo mundo, e a Prevent Senior é um dos planos de saúde que atende mais pessoas idosas, porque conforme as pessoas ficam mais velhas, mais caros ficam os planos de saúde. A Prevent Senior, teoricamente, oferece uma cobertura de saúde que cabe no bolso de muitas pessoas idosas que precisam se tratar. Isso também torna ainda mais cruel tudo isso que aconteceu, né? Só para dar também uma contextualizada final. Então, quero agradecer muito, lembrar que a gente conversou com a Natália Pasternak, que é microbiologista, fundadora do Instituto Questão de Ciência e membro do Conselho Consultivo do Instituto Brasil-Israel. Natália, muito obrigada, um prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Anita. Eu vou deixar a minha contribuição final. Se eu fosse responder à altura desse comunicado da Prevent Senior, as únicas duas palavras que me ocorrem são as palavras que o meu colega de Diário da Peste, o professor Maurício Nogueira, falou uma vez num desabafo, que ficou conhecido como uma citação de Nogueira, 2021, Facebook, caixa de comentários. Dá uma pesquisada, é tudo que eu tenho a dizer sobre o comentário da Prevent. E também conversamos com Michel German, que é professor de História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da UFRJ, pesquisador da Universidade Ben-Gurion em Israel e também diretor acadêmico do IB. Michel, obrigada mais uma vez, sempre um prazer ter você com a gente. Obrigado, eu só queria fazer uma homenagem. Se a gente falou tanto dos médicos que colaboraram, eu queria homenagear Janusz Korczak, que foi um médico que lutou contra o nazismo até os últimos dias. Então, que fique ele como exemplo. Perfeito, gente. Mais uma vez, muito obrigada. E quero lembrar os nossos ouvintes que o Yokumi está em diversas plataformas de áudio. Está no Spotify, está na Aurelo, está na Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Aliás, sigam as redes sociais do IB para continuar acompanhando, né, todo esse conteúdo, essa produção de conteúdo e discussão super importante, todos os debates que o IB promove. E é isso, até a quarta-feira que vem. Oi pessoal, aqui é a Malca te trazendo as notícias do mundo judaico dessa semana. A primeira notícia que eu tenho para contar para vocês é bastante curiosa. A marca Impossible, que desenvolve hambúrgueres e outras carnes feitas com uma carinha vegana, fez um novo lançamento, uma carne de porco feita de planta. Seus produtos já são conhecidos pelo mercado kasher nos Estados Unidos e no Brasil já temos algumas versões também do produto. Mas aqui teve uma virada de chave. A carne de porco falsa não vai ganhar um selo de kashrut. De acordo com a Orthodox Union, a maior emissora de selos kasher no mundo, primeiramente trouxe uma justificativa semântica. Nada que é chamado de porco pode ser vendido como kasher e, em segundo lugar, isso poderia indicar às pessoas na comunidade uma mudança na halahá. Então, quer ser kasher e é uma carne vegana de porco, não vai rolar, gente. Minha próxima notícia aqui é que um banheiro de 2.700 anos, da época do primeiro templo em Jerusalém, foi descoberto pela Autoridade de Antiguidades Israel. Construído como um banheiro privativo em um momento em que poucos podiam pagar por esse luxo, o banheiro deve ser revelado ao público nesta quarta-feira, em uma conferência de arqueologia, embora apenas para visualização ainda, tá? Esculpido em pedra calcária, o vaso sanitário se parece muito com uma luminária. É uma luminária, gente. Com um orifício no centro que leva a uma fossa séptica, tá? Na época em que o banheiro estava em uso, os banheiros privativos eram uma coisa só para ricos, tá, gente? E isso foi uma coisa que o Talmud e a Mishnah levantaram, assim, 1000 anos depois, que ser rico é ter o banheiro do lado da sua mesa. Interessante, né?
Os arqueólogos planejam usar essa fossa séptica abaixo do banheiro para investigar o que as pessoas viviam, como as pessoas viviam no período do primeiro tempo, o que elas comiam e entender melhor as doenças que aconteciam nesse período. E a minha última notícia dessa semana, essa realmente não é tão feliz. Um professor da Universidade de Bristol, no Reino Unido, foi demitido na sexta-feira por comentários feitos sobre a comunidade judaica e Israel. Em algumas palestras, em fevereiro, David Miller, um professor de sociologia política, chamou Israel de um regime violento, racista e estrangeiro, engajado na limpeza étnica, e referiu-se aos estudantes judeus que protestaram contra os seus comentários anteriores como peões de Israel. Estou aqui colocando aspas, tá? E, bom, o que ele trouxe é que ele falou que há uma questão real de abuso aqui de estudantes judeus em campi britânicos sendo usados como peões políticos por esse regime violento, racista, engajado na limpeza étnica. Essas foram as palavras exatas que foram proferidas pelo professor. Os comentários de Miller durante a palestra de fevereiro provocaram protestos de estudantes judeus na universidade, bem como condenações de membros do parlamento e líderes da comunidade judaica no Reino Unido. Em uma carta que foi aberta em março, várias centenas aí de acadêmicos, incluindo o linguista Noam Chomsky e também a teórica de gênero Judith Butler, expressaram seu apoio a Miller, tá? E uma carta oposta, condenando as observações de Miller, também recebeu centenas de assinaturas, tá? Em março, a polícia local disse que iria investigar se os comentários de Miller constituíam um potencial crime de ódio, e a Universidade de Bristol disse que uma investigação interna também estava em andamento. E aí, num comunicado na sexta-feira passada, a universidade disse que não considerou os comentários de Miller um discurso ilegal, mas que Miller foi demitido porque não atendeu os padrões de comportamento que esperamos da equipe. Estou colocando aqui, entre várias aspas, deles falando com vocês. Respondendo à decisão, Miller chamou a investigação de um processo caótico que parece ter sido examinado por atores externos, de acordo com o The Guardian. Ele acrescentou que os ativos de Israel no Reino Unido foram encorajados pela colaboração da universidade com eles para encerrar o ensino sobre a islamofobia. A Universidade de Bristol não é mais segura para estudantes muçulmanos, árabes ou palestinos, fecha aspas aí. E o professor decidiu que ele vai apelar a decisão, né? Já a União de Estudantes Judeus, que é uma organização que representa estudantes no Reino Unido, comemorou a decisão em uma série de tweets, falando que, abre aspas, esse anúncio encerra meses e anos de campanhas e ações incansáveis por parte de alunos para tentar fazer com que a universidade e as autoridades ouçam. E estamos satisfeitos que a ação finalmente tenha sido tomada, fecha aspas. Essas foram as notícias do mundo judaico dessa semana e a gente se fala, se vê, se ouve na semana que vem. Um beijo!